Agora vamos prosseguir com as instruções de Michouk. Na primeira partilha que nós fizemos a esse respeito, ela explicava que algumas pessoas deixam de servir ao plano porque se sentem cansadas. Então, a gente explicou que, segundo Michouk, é justamente servir ao plano que elimina o cansaço. Então, o cansaço é por outras razões, mas servir ao plano é o que não dá cansaço. E Michouk explicou isso muito bem das pessoas que têm a ilusão de se preservarem. Por exemplo, as pessoas que não levantam cedo para orar porque foram dormir muito tarde. Falamos a respeito, mas não se trata de dormir muitas horas. Se trata de dormir corretamente para que se chegue ao sono profundo. Porque basta tocar o sono profundo por alguns instantes que já se está restaurado. As pessoas que dormem muitas horas é porque não sabem dormir e não chegam ao sono profundo. Porque o sono superficial não restaura. O sono superficial, se ele não chega numa certa profundidade e se não permanece alguns instantes lá no profundo do inconsciente, não há restauro correto. Então isso tudo foi o que nós estudamos na partilha passada. E depois ela também falou a respeito de pessoas que, porque não conseguem se concentrar na oração, adiam a oração. Como se a gente precisasse ficar pronto para orar direito. Não é bem assim. A gente aprende a orar orando. A gente desenvolve o processo orante orando. Então quem não ora nunca aprende a orar. E também falamos a respeito da insatisfação de algumas pessoas que pretendiam informações mais amplas e mais profundas. Então Michouk explicou que as informações nos são passadas de acordo com a nossa capacidade de recebê-las. Porque nós não podemos ter informações que iriam nos prejudicar, atrapalhar, como consciência e mentalmente. Que as informações que a hierarquia tem nos passado são aquelas informações que nós temos condições de receber e que teríamos condições de cumprir. Então, se a hierarquia vê que nós não vamos cumprir uma recomendação, ela não nos passa. Porque se nós recebemos uma recomendação e não cumprimos, isto entra na nossa conta kármica. De forma que a hierarquia dá aquelas informações que nós temos condições de entender, que temos condições de cumprir e que temos condições de realizar. E aí sim fica a nosso cargo, com o nosso livre-arbítrio, seguir ou não a recomendação. Bem, isto foi o que a gente estudou na última partilha. E agora vamos prosseguir nesses estudos. Porque esses foram 4 pontos. E os pontos partiram de questões, de perguntas que as pessoas têm. Antes de nós recomeçarmos esse estudo, é preciso que a gente se lembre de uma lei que nós já conhecíamos. É que no mundo material nós precisamos compreender uma coisa para depois segui-la, para depois amá-la. Mas que no mundo espiritual é completamente diferente. Quem está no mundo espiritual, primeiro ama as coisas e depois que ama as leis, aí é que ela vai compreender de que se trata.
Aqui, por exemplo, no mundo material, nós temos que explicar, temos que descrever, temos que compreender por que devemos ajudar uma coisa. No mundo espiritual, não. Nós precisamos amar aquela coisa, fazer o que tem que fazer e em seguida compreendemos. Compreendemos depois. Então, quem está na consciência espiritual pode cumprir um pedido, pode seguir uma orientação sem compreender. E São João da Cruz, que vocês todos conhecem, né, que leem coisas dele, São João da Cruz dizia que nós compreendemos realmente não entendendo. Esquisito, não é? Pois é, mas é assim espiritualmente. Nós compreendemos realmente é quando não entendemos. Então certas coisas das dimensões superiores, certas coisas da quarta dimensão para cima, nós precisamos primeiro amar, para depois entender. Então não adianta, por exemplo, nós estarmos aqui explicando o que se passa na quarta dimensão, o que se passa na quinta dimensão. Não teríamos que explicar por que Maria chama a sétima dimensão de paraíso. A lei não diz isto. A lei diz primeiro, para os espiritualistas, né? A lei diz primeiro você tem que amar a sétima dimensão. Depois que você amar a sétima dimensão, aí você vai compreender a sétima dimensão. E Maria segue esta lei, porque ela fala no paraíso, mas não diz o que é, nem como é, nem onde está. Sabemos que ela está falando da sétima dimensão, mas ela não nos explica o que se passa lá. Só diz que é uma paz estabelecida, é uma vida perfeita e nada mais. E é por isso, é porque as coisas do céu, quer dizer, sétima dimensão já é considerado o céu. As coisas do céu, a gente precisa primeiro amar, para depois saber o que é. Então agora vamos passar para o item 5 daquelas instruções de Michuque, que partiu da seguinte questão. Eu sinto que às vezes há exagero na informação, diz uma pessoa que faz o caminho. O fim dos tempos é anunciado há muitos anos e nunca chega o momento esperado. Por que nos alarmar tanto então? Bem, nós temos graus de compreensão. Cada um de nós tem um grau de compreensão. E Michuque nos explica 5 graus de compreensão. Então, entre nós, há 5 graus de compreensão. Cada um de nós está num desses graus. Ela diz que o primeiro grau de compreensão do que vai se passar na transição da Terra, porque ela está falando da transição da Terra. Nós estamos nos preparando para a transição da Terra. Há 30 anos que estamos nos preparando para isso. E esse preparo vai se aprofundando, porque há aqueles que vão passar pela transição da Terra encarnados e aqueles que vão passar pela transição desencarnados. Porque no plano dos desencarnados também há transição. Não é porque a gente vai desencarnar que não vai ver a transição da Terra. Porque a órbita da Terra é muito ampla. E a transição não se dá só na Terra física. A transição vai se dar também em toda a órbita da Terra. Em toda a órbita da Terra que não é física. Então quem pensa que vai desencarnar e não vai assistir à transição, vai passar pela transição fora do plano físico, mas lá também tem transição. Porque a transição do planeta não é só da superfície. A transição do planeta é de todos os níveis sutis do planeta também. Só que a transição aqui na superfície vai ter certas características. Possivelmente até características destrutivas, porque vai precisar purificar muita coisa. Agora, no mundo intraterreno, por exemplo, que também vai passar pela transição, porque está nesse mesmo planeta,
No mundo intraterreno não vai ser como na superfície, porque eles não são físicos, não? Os seres lá não são físicos, estão com seus corpos sutis. Então vão passar a transição de uma forma diferente. No mundo intraterreno, vão sentir muito a transição da consciência, compreende? Aqui na superfície não, nós vamos sentir a transição fisicamente. Mas os intraterrenos que não são físicos, que vivem em outras dimensões de vida, vão sentir a transição do planeta na consciência. A consciência intraterrena vai passar por uma transição de uma forma diferente que nós vamos passar aqui. Aqui na superfície da Terra, para nós mudarmos de ponto, precisamos de purificação. Então a transição vai ser purificadora. No mundo intraterreno, vai ser uma transição na consciência, mas para outras coisas. Para que a consciência se amplie e se torne mais sutil e se torne menos material. Porque, embora eles não sejam físicos, eles têm uma parte material sutil. Então, a transição na superfície da Terra vai ser uma transição que nos purifique e que nos faça evoluir. No mundo intraterreno, vai ser uma transição que amplia a consciência, de forma que eles se tornem cada vez mais liberados de matéria e que se tornem cada vez mais sutis. Bom, e com essa história da transição, alguns não compreendem bem isso. Tanto assim que esta pessoa colocou esta ideia de que nós falamos na transição da Terra, mas falamos disso há muito tempo. Sim, se fala disso há milhares de anos, não há muito tempo. Nós começamos a preparar há 30 anos, mas isso se fala desde sempre, porque o planeta está sempre evoluindo e há momentos em que o planeta passa por uma crise maior e aí vem uma transição que pode até fazer continentes inteiros desaparecer, como já aconteceu com a Atlântida. A Atlântida praticamente desapareceu numa dessas transições. Mas enfim, Michouk, nossa instrutora, diz que há 5 graus de compreensão. E esses 5 graus de compreensão são ligados ao nosso compromisso com as ilusões. Quanto mais iludidos nós vivemos, menos compreensão temos. E quanto mais na realidade vivemos, mais compreensão temos de tudo isso. Mas ela diz: quem vive submerso completamente na ilusão, não percebeu que estamos em um fim de ciclo e nem sabe de transição da Terra. Então, tem irmãos nossos na superfície que vivem tão iludidos com a parte material, com a parte física da vida, com essa vida que levamos, estão tão absorvidos nisso que nem têm notícia de que existe transição da Terra. Uma grande porcentagem de pessoas está nessa categoria, que nem sabem disso e nem podem conceber uma coisa dessas. Tão iludidos vivem com a parte material da vida e com a sua própria vida humana. Depois, o 2º grau é: quem vive somente em parte a vida espiritual consegue perceber lampejos do que se passa no planeta. Então, quem vive só em parte a vida espiritual, porque a gente pode viver a vida espiritual em muitos graus, pode-se viver uma vida espiritual real mesmo, vivendo a energia espiritual. E há quem vive a vida espiritual cumprindo aí certas regras e fugindo das regras quando quer fazer outra coisa. Então, quem vive só em parte a vida espiritual percebe apenas lampejos do que se passa no planeta. E, portanto, quem faz a vida espiritual só em parte não pode compreender a transição da Terra
a não ser em pequenos detalhes, em pequenas coisas, pode chegar a compreender. O terceiro grau de compreensão é de quem assumiu a vida espiritual, mas não pode realizá-la completamente porque tem karma para resolver. Isso é a situação de muita gente, não é? Que assumiu, sim, o caminho espiritual. Só que ele não pode fazer o caminho como deveria, porque tem karma para resolver e não tem condições de cumprir as coisas do caminho. E esses que seguem o caminho espiritual, embora tenham karma para cumprir e não possam realizar direito, esses já sabem que vai haver a transição da Terra e chegam até a perceber que já teve início essa transição. E depois tem o quarto tipo, os que se entregaram a uma vida consagrada. Aqueles que se entregaram a uma vida consagrada estão sendo estimulados a reconhecer o fim em todos os seus processos e darem um salto na consciência. Então, quando a gente sabe das coisas do planeta, mas quando a gente se consagra à vida espiritual, se consagrar é diferente de fazer a vida espiritual. Eu posso fazer a vida espiritual, mas não ser um consagrado. Consagrado é aquele que não tem outra coisa que fazer senão a vida espiritual. Esse é um consagrado. Então, esses consagrados, os que se entregaram a uma vida consagrada, estão sendo estimulados a reconhecer o fim em todos os seus processos e darem um salto na consciência. Esses que se consagraram à vida espiritual internamente darão um passo na consciência. E esse passo na consciência poderá fazê-los participar dessa transição de uma outra maneira, colaborando com essa transição, não tendo problemas com essa transição. Se ele é consagrado mesmo, ele vai passar pela transição colaborando com tudo o que acontece ali, ajudando os outros e, enfim, estando a serviço durante a transição. Isso é um consagrado. Depois tem aqueles que estão em um grau mais elevado de consagração. Porque a gente pode se consagrar e não está em um grau elevado de consagração. Porque quem está num grau elevado de consagração não pensa em si mais. Não existe o problema de pensar em si. Não tem mais nenhum problema pessoal. Esse é o consagrado em alto grau. E esse consagrado em alto grau, que não pensa mais em si, não existe mais o ego dele, não existe mais o ser humano dele, ele vive exclusivamente para o espírito, ele vive exclusivamente para o caminho espiritual, a ponto de nem pensar mais em si. Esses são raros, mas existem. E esses que estão num elevado grau de consagração e não encontram mais tempo para pensar em si mesmos, eles estão tão consagrados que não tem mais tempo para pensar em si. Não dá tempo de pensar em si. Nós não podemos imaginar. Nós que não somos consagrados em alto grau, não podemos compreender isso. Entende? Mas um alto consagrado não pensa mais em si porque não tem tempo. Ele só pensa em Deus, ele só pensa no plano, ele só pensa no serviço, ele só pensa naquilo que é a lei. Não tem tempo mais para pensar em si, nem se lembra mais de si. Esse percebeu que há suavidade e compaixão quando a hierarquia partilha conosco as informações sobre o fim dos tempos. Um verdadeiro consagrado sabe que a hierarquia está compartilhando conosco as informações sobre o fim dos tempos, sobre a transição da Terra, com muita suavidade e com muita compaixão, porque sabe que muitos de nós não estão em condições de viver aquilo com harmonia e como um consagrado, que naquele caos externo que está para acontecer, que ali ele vai estar em serviço, mesmo dentro do caos, ele vai estar harmonioso em serviço e sem pensar em si. E a hierarquia avisa
que está falando do caos planetário, que está falando da transição da Terra, com muita suavidade e muita compaixão pela nossa situação de incompreensão a respeito dos problemas planetários. Isso é com quase todo mundo. Há exceções, naturalmente, porque há seres consagrados e há seres altamente consagrados. Então, esses não têm esse problema e eles estão aguardando que a transição chegue para eles se porem a servir naquilo que for preciso. Mas não estão absolutamente preocupados nem com perder a vida. Essa é a menor preocupação de um autoconsagrado. Perder a vida é uma preocupação que nele não existe. Então, existem todos esses graus. Então, as pessoas que dizem, sinto que às vezes há exagero na informação, não há exagero, há muita compaixão em não nos dizer muita coisa para não nos perturbar. Estão dizendo o mínimo necessário para que a gente possa se preparar. Isso está claro para vocês, não é? Que é um grupo que ouvem falar na transição da Terra há 30 anos. Então, a hierarquia, palavras dela, a hierarquia é muito suave e muito compassiva para nos passar essa informação. Porque ela está passando aquilo que nós necessitamos para nos colocar, cada um no seu ponto. E esses pontos são aqueles que vivem na ilusão, que nem querem saber disso, nunca ouviram falar em transição da Terra. Aqueles que vivem só em parte a vida espiritual, aqueles que assumiram, mas não podem assumir tudo por causa do karma, aqueles que se entregaram à vida consagrada e aqueles que se entregaram a um grau mais elevado de consagração. Então, cada um vai viver aquilo que corresponde à sua consciência, que corresponde à sua capacidade de ali desenvolver um serviço, de desenvolver um trabalho, ou de passar por aquilo da melhor forma. Depois ela responde a uma outra questão. A questão é a seguinte: como o ensinamento teve uma mudança na forma e na sua apresentação nos últimos anos, já não sinto afinidade e por isso participo menos. Vocês todos passaram por isso, porque realmente nos últimos anos, não foi só aqui, foi em todo o planeta, na instrução da hierarquia. O ensinamento teve uma mudança na forma. Aqui vocês sentiram bem, né? O ensinamento teve uma mudança na forma e na apresentação. E nos últimos anos já não sinto afinidade e por isso participo menos. De fato, muita gente se retirou do trabalho quando mudou a forma da informação. Michuque diz sim que isso é assim mesmo e que existe uma mudança na forma da apresentação do ensinamento. Muitos que percebem essa mudança se afastam do trabalho e ela explica, é porque estavam atrás da forma. Estavam porque gostavam de ouvir daquele jeito. Mas a forma foi mudando porque para nós chegarmos a uma consciência a mais real possível da transição da Terra, é preciso uma outra forma. É preciso uma forma que esteja nos colocando mais em contato direto com a hierarquia planetária, com aquelas entidades da hierarquia que vêm nos instruir diretamente. E muita gente que não gostava desta forma se retirou do trabalho. Mas isso é assim mesmo. Se o trabalho não tivesse mudado de forma, o trabalho não teria mais valor nenhum, porque a forma que nós tínhamos era uma forma de contar com o contato interno. E agora nós estamos com uma forma de sermos levados ao contato interno através da experiência das hierarquias. É uma outra forma.
E quem não consegue acompanhar uma hierarquia neste caminho de nos levar para a nossa essência interna, se afasta, porque não era isso que estava procurando. E o que a hierarquia está fazendo nessa nova forma não é satisfazer a nossa mente, como na forma anterior se usava. Era fazer um trabalho mental, explicar muito as coisas, acompanhar o desenvolvimento das pessoas. Agora a hierarquia está trabalhando diretamente na nossa mônada e diretamente no nosso ser interior. Mudou a forma. Mudou a forma e as pessoas não gostaram desta forma, porque não estão percebendo o trabalho que vai sendo feito. Quando era outro tipo de trabalho, as pessoas sentiam que estavam trabalhando, sentiam que estavam sendo trabalhadas, porque a mente da pessoa mudava. Era um trabalho que contava muito com a mente das pessoas. Então as pessoas se sentiam trabalhadas. Mas quando mudou a forma, quando se viu que as pessoas não iam chegar sozinhas, então começaram o trabalho por dentro, no profundo, porque aí vão chegar de qualquer jeito. Então começaram o trabalho na mônada, e isso as pessoas não percebem. Mudou a forma. Então as pessoas não se sentem no trabalho. Se sentem vendo aparições, se sentem ouvindo aquilo que ouviam dos livros e nas partilhas. Hoje ouvem diretamente da hierarquia. Então mudou o trabalho. Mas mudou porque o trabalho está sendo feito no nível profundo. E nós não sentimos o caminhar, porque não estamos em contato com o nosso nível profundo. Se estivéssemos em contato já com nossa mônada, estaríamos até vendo Maria, vendo Cristo Jesus, vendo São José, vendo Antuaque, vendo Michuque. Mas não estamos. Então, o trabalho está sendo feito de outra forma. Está sendo feito no nosso inconsciente. E está sendo feito também no nosso inconsciente porque certas leis e certas mudanças não podem ser conscientes, porque nós resistiríamos muito. A nossa natureza humana iria resistir muito. Porque, veja, agora, quem tiver que prosseguir vivendo neste planeta, terá que sutilizar os seus corpos. Senão não pode. Porque o Sol central da galáxia já começou a enviar certos raios que, se nós não nos sutilizarmos, daqui a pouco nós vamos nos sentir queimados. E a hierarquia mudou de forma. Então está fazendo o trabalho nas nossas mônadas, está fazendo o trabalho no nosso inconsciente, que é para a gente ir se adaptando, tendo aceso esse fogo inconsciente em nós, de estarmos em harmonia com os novos raios do Sol central. Eu não estou falando de calor físico, hein? Vamos nos entender. Eu estou falando de fogo do Sol central, que nós não sabemos o que é, não sabemos do que se trata, mas está acontecendo. E muitos de nós que não estamos fazendo um trabalho suficiente de nos sutilizar, vamos sentir um pouco de calor. Não calor físico, porque o Sol central, não sei se é físico, acho que não é físico. Então não é um calor físico, é o calor do Sol central que não é físico. Então tem que haver uma mudança de forma. E Michuque diz: sempre foram avisados que a coligação com os níveis elevados do próprio ser é o que vai nos sustentar. Isto sempre foi falado e ela repetiu neste item 6. Ela disse: sempre foram avisados que a coligação com os níveis elevados do próprio ser é o que vai nos sustentar. Então, nessa nova forma,
Nós não estamos passando nenhuma informação material para resolver nada aqui, porque aqui vai ser a purificação. Nós estamos passando uma informação de forma que a gente se convença de uma vez por todas que a coligação com os nossos níveis mais elevados do nosso próprio ser é o que vai nos sustentar. Então, quem é uma pessoa instintiva não vai se sustentar. Quem é uma pessoa emotiva e mais nada não vai se sustentar. Quem é uma pessoa mental, mas que é só raciocínio, é só crítica, é só mental concreto, não vai se sustentar. É quando nós começamos uma coligação com os nossos níveis mais elevados, com a parte mais elevada da nossa consciência, é com essa elevação que nós vamos nos sustentar. E ela usa a palavra sustentar, hein? Então você não vai se sustentar quando teve treinamento, você não vai se sustentar porque aprendeu a apagar incêndio, você não vai se sustentar porque aprendeu a relaxar, nada disso vai adiantar. Você vai se sustentar na medida que você conseguiu se coligar com os níveis mais elevados do teu ser, com o que ele tem de mais elevado, isso que ela quer dizer. Então o nível mais elevado não é o mesmo para ela e para ele, não é. Cada um tem o seu nível mais elevado, aquele que ele reconhece que é o seu nível mais elevado. E nesses momentos nós não podemos permanecer em nossos níveis inferiores de consciência. Você tem que chegar a se coligar com o que de mais elevado você considera no seu ser. Está claro isso, é? Não, porque se não estiver claro, eu fico com um karma terrível, hein? De estar falando nessas coisas e não falar claramente. Então, você tem que reconhecer qual é o seu nível mais elevado de consciência, de tudo, em todos os sentidos, e você tem que se coligar com aquilo. Você não é obrigado a se coligar com a sua mônada. Todo mundo sabe que não vai se coligar com a mônada assim, porque é muito elevado. Mas, pelo menos com a alma, pelo menos com a mente superior, isso pode. Então, você vai se coligar com o seu nível mais elevado. E tem orações e tem mantras para escolher, para se coligar com a alma. É preciso se coligar com o nível mais elevado, seja ele qual for, aí você vai conseguir se sustentar no trabalho. E quem conseguiu fazer essa busca se sente no caminho seguro, com a mudança da forma. Agora, quem não consegue compreender isto, tem que rezar para conseguir pegar isto, porque todo mundo pode pegar isto. Quem se trabalha, quem está no caminho, pode entender isto. Agora, ela avisa e dá uma lei. Aquilo que é fundamental está além das formas. Então, nenhum de nós, a essa altura, deve esperar soluções aqui na forma, quando chegar na hora da transição. Porque solução aqui não sei se vai haver. O que é fundamental está além da forma. Então nós precisamos não estarmos tanto ligados à forma. E devemos estar mais ligados com o nosso estado de consciência, com a nossa disposição, estar mais ligados com as nossas concepções elevadas. Mesmo que sejam coisas que a gente não pratica, porque diz ela que é muito misericordiosa, o karma não consegue deixar praticar, mas o karma também a gente vai trabalhando, não é? Vai trabalhando. Então aquilo que é fundamental está além das formas. Se você está preocupado com a transição da Terra por causa do que vai acontecer, terremoto, maremoto, essas coisas todas, vá além disso, porque aí não vai ter solução. O que é fundamental está além disso.
Então, se começa um tremor de terra, como vocês têm lido tudo o que tem acontecido, não é? Então, se você vê só o tremor de terra, se você vê só o maremoto, você tem que ver o que está atrás disso. Por que será que a terra está tremendo? Por que será que as ondas estão ficando desta altura? Por que será que as coisas estão pegando fogo? Você precisa ir além do que está acontecendo para começar a ficar seguro. Porque é um mistério isso, sabe? Se você num terremoto, se você num fim de mundo, souber o que está atrás disso, souber o que esse terremoto está querendo fazer, o que esse terremoto está querendo conseguir, se você souber isto, você está tranquilo. Você está tranquilo, porque você está passando por aquele terremoto, você está no meio daquilo e está sabendo por que aquilo está acontecendo em você, com você. Então você ajuda aquilo. Você não fique com medo, não fique com medo mesmo, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer naqueles momentos. Bom, e ela diz o seguinte, que mudar de forma é também fazer a vida do coração. A maioria das pessoas perguntam, mas o que é a vida do coração? Porque nós somos tão mentais que nem sabemos o que é a vida do coração. Tão mentais que nós somos, que perguntam, mas o que é a vida do coração? Então ela explica de uma maneira bem simples. Ela diz, vida do coração é estar no lugar correto e indicado pelo ser interno. Se você estiver no lugar correto, aonde o seu ser interno quer que você esteja, ali você faz a vida do coração. Fazer a vida do coração é nunca deixar de atender a um chamado interior, porque tem um outro conceito mental das coisas. Enquanto nós temos conceitos mentais das coisas, e são conceitos tão mentais, que a gente não consegue perceber o que o coração quer, então você não pode fazer vida do coração. Porque os nossos conceitos mentais quase sempre não têm nada a ver com a vida do coração. Vida do coração não tem nada a ver com os nossos conceitos mentais. Então, se você está para se preparar para isso, e se você está no seu melhor ponto, o seu coração vai começar a falar com você. E se você não estiver habituada a ouvir o seu coração, pode ser que você não escute. Mas se você estiver afim de renunciar aos seus conceitos mentais, renunciar às ideias da sua mente e descer com a sua mente para o seu coração, para saber o que ele quer, ele vai falar com você naquela hora. E você vai segui-lo porque já fez esse exercício. Então, quando a pessoa perguntou como o ensinamento teve uma mudança de forma e na apresentação, nos últimos anos, já não sinto afinidade e por isso participo menos. Sim, se você é uma pessoa mental e que veio atrás de informações mentais, que vocês todos já têm, agora é preciso começar a ouvir o coração. Porque a nossa mente nunca passou por uma transição de planeta como vai ser esta. De forma que a mente não tem nada o que nos dizer naqueles momentos. A mente não vai nem entender o que está acontecendo. E nós ainda estamos em tempo de descer para o coração, de ouvir o coração e de pedir ao coração que nos instrua, que nos acompanhe e que nos guie. Coração é esse lado mais amoroso nosso, mas não amoroso humano. Esse lado amoroso nosso que não quer nada para si. Todos nós temos um coração, não há quem não tenha coração. Não há quem não tenha coração etérico, porque tem o coração físico e tem o etérico também. Então não há quem não tenha esse amor dentro de si, o amor do coração, não esse amor que a gente conhece e exercita. Isso não é amor do coração. Amor do coração é aquele que
diz aquilo que é. Diferente da mente, hein? A mente diz o que ela quer. O coração diz aquilo que é. E nós temos que fazer esse treinamento, segundo Michuque. Agora, para começar, temos que estar no lugar indicado pelo nosso ser interior. Então, essa pergunta a gente faz nos exercícios, desde que estamos aqui. Onde é que devo estar? O que eu sou? Lembram-se que a gente trabalhava em perguntar o que eu sou? Onde devo estar? O que devo fazer? Então, isso deve estar no nosso mecanismo. E agora, mais do que nunca, você tem que fazer aquilo que o coração quer. Que o coração diz, não que o coração quer. Que o coração não é egoísta, ele não quer nada. Ele diz o que é. Nós temos essa possibilidade no coração, sabe? Nós dentro de nós, dentro do nosso coração, sabemos o que é. Mas precisamos descer da mente. Precisamos deixar de lado os nossos conceitos. Vocês perceberam que nós temos conceitos sobre tudo, não é? Conceitos sobre como uma pessoa deve ser, como uma pessoa deve falar, como uma pessoa deve andar, como uma pessoa não deve se vestir. Nós temos conceitos sobre tudo. E são todos conceitos que não têm valor nenhum diante da evolução superior. Então agora nós estamos convidados a ouvir o coração. Porque o único lugar nosso onde nós podemos ter uma coisa segura é no coração. Não é na cabeça. Muito menos no corpo astral, no corpo emocional. Então é no coração. E se ela está falando isso tão firmemente, é porque nós estamos sendo muito ajudados a falar com o coração. Estamos trabalhando muito nesse sentido. Bom, agora existe a questão número 7. Porque nós estudamos 4 questões na última partilha e aqui hoje já estamos na terceira, chegamos na 7ª. Quando ouço falar sobre desapego, sobre precisão e sobre austeridade, não consigo colocar em prática como gostaria, porque o mundo ao meu redor não permite. Então me torno rígido e mais distante de alcançar a fraternidade. Porque nos pediram desapego, precisão e austeridade. Já estudamos isso muito tempo, exaustivamente. Mas agora, esta pessoa que está no caminho, quando ouço falar em desapego, em precisão e austeridade, não consigo colocar em prática como gostaria, porque o mundo ao meu redor não permite, então me torno rígido e mais distante de alcançar a fraternidade. Bom, existe uma ideia do universo, existe uma ideia de Deus do que é o desapego. Existe uma ideia também correta do que é a precisão. E existe uma ideia do que é austeridade. E esta pessoa tem muita dificuldade para chegar nestas coisas. Michuque diz o seguinte: aqui vamos precisar explicar que desapego, precisão e austeridade nada tem a ver com conceitos mentais. E como são, sem dúvida nenhuma, as pontes para se viver as leis imateriais nessa realidade tridimensional em que vivemos, leis que transcendem tudo que é conhecido nestes planos, não se pode esperar deste trabalho respostas, nem comportamentos condizentes com esta realidade nesses níveis mais concretos. Ela está dizendo que do ponto de vista que nós vivemos aqui nas 3 dimensões, do ponto de vista concreto, não adianta nada estar definindo desapego, precisão e austeridade de uma outra forma, porque nós estamos muito condicionados a isso.
Mas aí ela diz: por isso, para viver esses atributos na vida espiritual, para na vida espiritual se viver desapego, precisão e austeridade, é preciso, antes de mais nada, despojar-se do que se entende sobre isso e começar a viver sem entender. Olhe, ela diz: viva o desapego sem entender. Viva a precisão sem entender. E viva a austeridade sem entender. Não queira definir. Você viva isso como você puder, mas viva isso. Então, ela não disse: você para desapegar precisa fazer isso, largar isso. Não. Ela disse: você vai viver o desapego. Experimente viver o desapego. Veja onde você está apegada e se desapegue, trabalhe, vá viver o desapego. Mas não vá viver um desapego pequenininho, porque isso é fácil. Eu não vou mais tomar sorvete, tomo outra coisa e não toma sorvete. É assim que a gente faz, não é? Então, você troca uma coisa pela outra e diz que não está fazendo aquilo. É sempre assim. Então você viva realmente o desapego. Você solte aquilo em que você está apegado. Escolha. Mas repito, não solte e pegue outra coisa, porque você anulou. Então você se desapegue, solte uma coisa na qual você está pegada. Se for coisa importante, tanto melhor, você vai mais rápido, vai mais depressa. Você procure ser preciso, porque nós não somos muito precisos. Nós fazemos as coisas mais ou menos. Fazemos as coisas para remediar. Porque se fôssemos fazer com precisão mesmo, seria diferente. Mas nós fazemos as coisas mais ou menos. Se uma coisa vale 10 para você fazer, você chega até 4, 5. Aqueles que são super consagrados chegam a 6, 7. Chegam a 10? Não sei. Então, você vai viver com precisão aquilo que você está vivendo. E vai ser o mais austero possível. Vai viver a austeridade. Para viver esse atributo da vida espiritual é preciso, antes de mais nada, despojar-se do que se entende sobre eles e viver sem entendê-los. Porque pergunta: austeridade, eu não entendo de austeridade, eu não sei até que ponto. Vai viver a austeridade sem entender. Porque o que é ser austero você não sabe. Porque se fosse austero, vivia em ordem. Como não vive em ordem, vive em desordem ou semidesordem, não é austero. Então comece a viver a austeridade, vai viver a austeridade, sem entender direito o que é. Compreendem que é um pouco diferente do que se tenta viver normalmente, que a gente sempre quer saber primeiro o que é, para depois viver. Aqui não. Aqui você tem que ir viver, depois você vai saber o que é. Não pense sobre o que é austeridade, mas invoque seu arquétipo. Peça ao teu ser que mostre o caminho até a austeridade. Então, não pense sobre o que é austeridade, porque nós não somos austeros. Quem achar que é austero não sabe o que é austeridade. Porque se fossem austeros, tudo vivia numa ordem perfeita. Não é austero, pensa que é. Então, não pense sobre o que é austeridade, mas invoque a austeridade. Peça para o teu ser que você se torne austero. Peça, invoque. Reze para ser austero. Peça para ser austero. Se você parte do princípio que já é austero, só porque anda direitinho, você peça para ser austero. E que te mostre o caminho. Aí você vai começando a ser. Aspire a isso, sabendo que muito do que está acostumado a viver
lhe pedirá transformações. Se você começar a pedir para ser austero, em vez de pedir favores para Deus, peça para Deus para ser austero. E aí você vai perceber que a sua vida está pedindo transformações. Se você pede honestamente para ser austero, algo dentro de você vai querer mudar alguma coisa, porque é uma falsa austeridade o que nós temos. Para que a austeridade atue de acordo com a sua aspiração, ela não está dizendo o que é austeridade nem até que ponto tem que chegar. Ela quer dizer que você peça para o seu ser que te faça austero. Nenhum ser nega fazer isso, porque ele não vê a hora que a gente se torne austero. Então, vai passando uma coisa para você, sua vida vai se transformando. E essas transformações são mesmo o objetivo de quem almeja viver sobre outras leis. Porque se trata de nós vivermos sobre outras leis, sabe? Porque a austeridade para nós é não vestir de vermelho. Mas a austeridade para o mundo superior não tem nada a ver com vestir de vermelho. A austeridade é outra coisa. A austeridade não é o seu vestido, que não é vermelho. A austeridade é o que você emana de dentro. É dentro que você é austera. E para você ser austero, aí não tem perigo mais que se vista de vermelho, nunca mais. Mas aí, para você realmente ser austero, você precisa pedir, viu? Mas precisa pedir mesmo. E o mesmo para a precisão. Me faça ser preciso. Eu já acho que sou preciso, eu chego no horário. Preciso. Aquela porta já fechou, você está chegando aqui. Aqui para chegar 15 minutos antes, no máximo. Quando chega o horário é que está todo mundo entrando aqui, entrando. Aqui para chegar 15 minutos antes. Para poder sentar, para ter os corpos todos encaixados. Você chegando na hora que a porta fecha, teus corpos ficaram todos lá fora, seus corpos sutis ficaram todos lá fora. Percebe como não somos austeros? Quando você entra aqui correndo e a porta fecha atrás de você, o corpo etérico, astral, ficou tudo lá fora. Tem que ir entrando e encaixando aqui. Bom, essas transformações são mesmo o objetivo de quem almeja viver sob outras leis. Porque se trata de viver em outras leis. Agora diz, se torna rígido ao buscar viver esses atributos, que são pontes de ascensão da personalidade para níveis superiores, porque sem desapego, sem precisão e sem austeridade, não há ponte para a personalidade chegar em níveis superiores. A personalidade vai chegar em níveis superiores é através do desapego, da precisão e da austeridade. E se o nosso desapego, a nossa precisão e a nossa austeridade fossem verdadeiras, nós já estaríamos lá, não é? Se não estamos ainda, temos que trabalhar isto como coisa mais fundamental. Se torna rígido ao buscar viver esses atributos que são pontes de ascensão da personalidade para níveis superiores, se você se torna rígido, é porque colocou a mente como administradora da sua vida espiritual. Se você se torna rígido em alguma coisa, é porque a tua mente é que está administrando o assunto. Porque se você está com o coração, não tem rigidez. É porque colocou a mente como administradora da vida espiritual e não conseguirá ir muito além da teoria. Se você coloca a mente, você vai conseguir chegar na sua definição de austeridade. Mas não passa daí. E a nossa definição de austeridade é uma coisa relativa, porque nós não somos austeros. Então, é porque colocou a mente como administradora da vida espiritual e não conseguirá ir muito além da teoria. Assemelha-se ao burrico que tenta comer a maçã que está presa na sua testa. E por mais que corra, nunca vai chegar a alcançar a maçã. Ela cita o burrico, né? Aquele infeliz animalzinho que puxa as carroças.
Nós somos como ele, que se coloca uma maçã aqui, ele corre para pegar a maçã e a maçã está aqui. É assim que nós somos. Aquele que aspira sinceramente viver sobre novas leis, coloca em prática o que deve, buscando antes de tudo a humildade, e assim nunca deixará de ser fraterno. Pois sua busca por leis superiores, se estiver no caminho correto, o levará, antes de mais nada, a servir aos demais e a colocá-los em primeiro lugar. Então veja como é que a gente se transforma em austero. Servir aos demais, colocá-los em primeiro lugar. Quem podia imaginar não que isso leva a gente a ser austero? Servir aos demais e colocar os outros em primeiro lugar. Isso dá austeridade, dá precisão e dá desapego. Desapego é claro porque dá. Não, se você colocou o outro em primeiro lugar, você já começou a se desapegar um pouquinho do seu ego. Mas pode ser devagar, porque não tem pressa. Essas coisas são para acontecerem no nosso tempo real. Porque tempo material não dá mais para chegar em certas coisas. Tempo material não dá mais. Mas no tempo real, sim. No tempo real, você se torna austero já, nesse momento. No tempo real, você fica desapegado nesse momento, já. Não precisa trabalhar muito, não. No tempo real. Mas aí você precisa não pensar no passado, precisa não pensar no futuro. Pare de pensar no passado, pare de pensar no futuro, você já está bem próximo de onde deve estar. Porque o que interessa é o que está passando aqui agora. Se nós não estamos aqui agora, no que está acontecendo aqui, estamos em outra coisa, é o contrário do tempo real. Então você fica no tempo do relógio. Bom, 8ª questão. Quanto mais desprendimento nos é pedido, mais rebeldia parece haver nos corpos. Então por isso que a hierarquia não pede muito. Porque se pedir um pouquinho demais, os corpos já começam a se rebelar. E você viu que está trabalhando de forma que nós não estamos nos rebelando. Estamos? Não. Estamos assistindo às aparições, cabeça baixa. Não estamos nos rebelando. Conseguiram que os nossos corpos não se rebelassem. Quanto mais desprendimento nos é pedido, mais rebeldia parece haver nos corpos, que parecem regredir a estágios que já estavam superados, como o dormir demais, o comer demais e o falar demais. Veja, se a hierarquia ataca esses pontos, os corpos se rebelam. Porque dizer que nós todos dormimos demais, dizer que nós todos comemos demais e dizer que nós todos falamos demais, não é todo mundo que suporta ouvir isso sem duvidar. Digamos que não fique zangado, mas duvida. Eu como demais? Eu falo demais? Eu durmo demais? Eu só durmo 8 horas. 8 horas. E não dorme demais, veja. Será que pela pressão maior destes tempos os corpos não precisam estar um pouco mais relaxados? Vê por que nos dizem tudo? Está aí. Porque se disserem para nós que nós comemos demais, muita gente vai dizer, mas não, eu não. Eu não. Eu faço até um jejum semanal. Imagina, um jejum semanal. E come demais. Não posso aceitar que como demais, mas come. Come demais. Dorme demais, principalmente dorme demais e fala demais. O meu fala demais aqui já está chegando no limite, daqui a pouco eu vou acabar. Escutem, irmãos, essa ilusão ou tentação não somente é atual, como tende a aumentar. E se permitirem, se tornará o vosso leão de estimação, pronto para engolir você. Essas coisas nos engolem, sabe? Essas coisas nos engolem
E nós acabamos ser tudo isto sem perceber. É bem claro que quanto maior a pressão que receberem os corpos inferiores são o físico, o astral e o mental. São os corpos inferiores. Quanto mais pressão receberem os corpos inferiores, maior será o desassossego deles, maior desejo de compensação através das gratificações dos sentidos e maior solicitação de momentos de descanso e de relaxamento. Então, cuidado, não força muito o físico, o emocional e o mental, porque eles vão ficar querendo compensações e gratificações. E aí vão querer mais descanso e mais relaxamento. Pois vejam, que assim como lhes foi dito e explicado anteriormente sobre a ilusão do descanso, agora lhes digo de maneira um pouco mais completa sobre o que acontece com vossos corpos neste fim de ciclo terrestre. Em outras palavras, o corpo que está procurando descanso, o corpo que está procurando compensações, não está preparado para o ciclo terrestre, não está preparado para a transição da Terra. Com o alto poder de radiação do Sol central da galáxia e o contínuo aceleramento do processo de fusão dos tempos, a pressão sobre tudo que é mais denso e duro será maior, em todos os níveis da manifestação, pois este momento trata da sutilização de todas as formas e não da sua confirmação. Se você confirma a forma, se você confirma o hábito do seu corpo, se você confirma os hábitos da sua mente, se você confirma as suas coisas emocionais, tudo isto não vai permitir que você esteja na transição de uma forma adequada. Assim se mudará de ciclo e outras leis entrarão em vigor. Mas sabem que este é um período de transição e deverão viver os incômodos próprios daquilo que ainda não deixou de ser. O que era e o que, embora esteja se tornando, ainda não pode ser completamente o que deve ser. Quer dizer, mesmo que você queira ser o que deve ser, não vai conseguir completamente. Então se prepare, seja humilde. O que você conseguir está bem. Está bem não. Procure conseguir mais um pouco. Mas nunca pretenda que vá conseguir completamente. Porque você estaria iludido. Iludido. Vê, ela diz coisas pesadíssimas, mas de uma forma que a gente não fica zangado. Para exemplificar e tornar bem claro o que digo, imagine um adolescente que ainda tem comportamentos próprios da infância, que ele já deveria estar deixando, porque se é um adolescente, não tem por que querer coisas da infância. A pressão da vida adulta começa a bater em sua porta, com todas as responsabilidades, e exige, mas também com todo o fascínio da independência e autonomia que oferece. Este jovem, que não é mais criança, já sabe que deve abandonar os antigos jogos da infância e seus brinquedos coloridos, mas, ao mesmo tempo que um mundo cheio de possibilidades se mostra para ele, ele continua querendo os brinquedos da infância. É exatamente como nós somos. Nós já não estamos mais no ponto em que estávamos. Nós já somos, não digo adultos, mas estamos passando da adolescência para o estado adulto. Pode dizer que somos adultos, mas já não somos mais tão adolescentes. E ainda temos todas as coisas dos adolescentes. Ainda ficamos zangados, ainda ficamos com cara feia, ainda dormimos mais do que precisa, ainda comemos mais do que precisa. Vocês já perceberam? O certo seria vocês pararem de comer quando ainda tem um pouquinho de fome, hein? Isso seria o correto.
Mas você come até não ter mais fome e come mais um pouquinho. É o contrário. Você devia parar de comer quando ainda tem um pouquinho de fome. Mas as leis são outras. As leis, para quem está se aproximando da transição da Terra, são outras. Você acha que tem que dormir 8 horas? Será? 8 horas? Isso é coisa de cientista, que a gente tem que dormir 8 horas. Dormir 8 horas? Você já experimentou dormir 7? Dormiu? Então, agora experimente dormir 6. Agora experimente dormir 5. E se não consegue levantar da cama de manhã, durma 5 horas e meia. Mas fique nesse jogo, porque não pode ficar como está, compreende? Não pode ficar como está. E dormir, comer e falar, todos nós não somos austeros. Agora imagine se for dito para esse jovem: você tem medo de ser adulto? Ela está perguntando para nós, hein? Ela não diz, mas está perguntando para nós. Você tem medo de ser adulto? Então agarre-se a seus brinquedos e não assuma nenhuma responsabilidade. Então tenha coragem de agarrar os seus brinquedos. Isso não irá ajudá-lo, só irá atrasá-lo. Enfim, se ela nos pergunta: você tem medo de ser adulto? Ele diz: não, medo não tenho, mas eu gostaria de ser um pouco... Sim, isso vai atrasá-lo. Isso vai te atrasar. E ela diz que a gente deve mostrar a beleza do mundo no qual ele vai ingressar. Isto é, se você muda de forma de ser, você vai conhecer um mundo diferente. Ela diz que a gente anunciar para nós um mundo nas outras dimensões, um mundo melhor. Maria fala no céu. Se a gente diz, olha, na 4ª dimensão, na 5ª dimensão, já não é mais igual aqui. Então você chegue na 5ª dimensão, você vai ver como é. Essas dimensões têm que ser atraentes para nós. Então nós temos que olhar para esta 3ª dimensão aqui e almejar ir para a 4ª, almejar ir para a 5ª, para ir até a 7ª, para o paraíso. Não sei se a gente vai assim tão depressa, mas vai. E se nós não tivermos essa perspectiva, se a gente não tiver a perspectiva de mundos diferentes, de planos diferentes, se nós não tivermos esta intenção de chegar na 5ª dimensão com a consciência, nós não temos um estímulo real. Porque assim como para a criança a gente precisa mostrar uma coisa que ele goste, para nós não é assim, porque nós estamos no caminho, não estamos atrás de ilusões completas. Mas nós temos que aspirar a estar em outra dimensão. Não é possível continuar nesta dimensão. Nesta 3ª dimensão, nós estamos com todas as insatisfações aqui, porque essa dimensão não basta mais para a nossa consciência. Nossa consciência tem que viver nessa dimensão porque deve estar servindo para alguma coisa aqui. Mas a sua meta não é esta dimensão. A sua meta é a 4ª dimensão, é a 5ª, é a 6ª, é a 7ª dimensão. E se nós não temos essa perspectiva, que estímulo vamos ter? O nosso estímulo são as outras dimensões. E pergunta, a 9ª pergunta: e se tenho medo de me transformar? Será que isso significa que esse não é o momento? Ou que isso não é para mim? Veja o que a mente que está conduzindo o processo desta pobre criatura, a mente lhe diz: se eu estou com medo de transformar, se eu estou com medo de fazer o que devo, será que isso significa que esse não é o momento para mim? Mas se não fosse o momento, você não estaria sabendo dessas coisas. Se você está sabendo é porque o momento chegou. E olhem, a mente de muitos está se perguntando isso. Será que esse é o momento para mim? Será que é para fazer já isso? Será que não é para deixar para depois? Será que isso é mesmo para mim?
Olhe todas as perguntas que as mentes fazem, hein? E aqui dentro deve ter mentes também fazendo essas perguntas, porque estão em todos os lugares essas mentes. Eu vou repetir, porque a mente de alguns de vocês deve estar fazendo essa pergunta. Se tenho medo de me transformar, será que isso significa que esse não é o meu momento? Levante a mão quem está pensando isso. Que não chegou o momento. Será que isso é para mim? Ou tenho que guardar um pouco? Levante a mão quem está. Ninguém levanta a mão? Que bom. Aí ela diz, a transformação é para todos. E este é o momento. Então não existe essa pergunta. Esse não é o meu momento, isso não é para mim, isso não é para mim, a minha natureza é outra, eu sou feito de outro jeito. Ela responde em 3 linhas uma pergunta tão complicada, 3 linhas. A transformação é para todos e o momento é este. Hierarquia sabe o que diz, não? A transformação é para todos e o momento é este. Se quiserem se enganar, não haverá nenhuma palavra, por mais transcendental que seja, que os libertará. Não é porque a hierarquia não está falando bonito que você não cumpre. Você não cumpre porque não quer. A transformação é para todos e o momento é este. Ninguém está dispensado de se transformar nesta etapa. Ninguém está dispensado de se transformar. Se quiserem se enganar, não haverá nenhuma palavra, por mais transcendental que seja, que os libertará. A hierarquia pode falar bonito, como vocês imaginam que ela deveria falar. Mas se vocês não quiserem se transformar, vocês não vão se transformar. Não é porque a hierarquia está falando simples que vocês não estão fazendo o que devem. Porque se ela estivesse falando complexo, seria a mesma coisa. Porque você não quer. Porque a transformação é para todos. E o momento é este. Agora, se quiserem se enganar, nenhuma palavra, por mais transcendental que seja, os libertará. Portanto, tomem uma atitude coerente com esses tempos, se não quiserem mais viver a covardia. Enfim, quem acha que não é para ele, que não está no tempo, é um covarde. Porque está explicado, este é o tempo de ouvir estas coisas e não precisa esperar nada, não precisa ficar melhor, não precisa ficar mais inteligente, não precisa dormir mais, não precisa comer mais, não precisa relaxar mais, não precisa nada. Este é o momento, e isto é para todos, no ponto em que está. E se não fizerem isso, é por covardia. E ela diz, adiante, adiante. Este é um mundo de muitas possibilidades. Seguiremos tratando deste tema enquanto for necessário. Na unidade e na fé, pelo resgate e pela redenção da terra, de Merla, e ela assina Michouk. Depois, nesse mesmo item 9, ela disse que quando a gente acha que não pode se transformar porque ainda não é o momento, e que não pode se transformar porque isso não é para mim, porque eu já sou feito de outro jeito, ela diz que isto é covardia. Que é muito simples, é covardia e nada mais. E diz que não esqueça da humildade e nunca deixe de ser fraterno. Servir aos demais e colocá-los em primeiro lugar. Parece que isso cura até a covardia. Parece que isso cura até a covardia. Antes de tudo, a humildade.
e nunca deixar de ser fraterno, servir aos demais e colocá-los em primeiro lugar. E assim está tudo respondido esta parte. Bem, prosseguiremos, não? E cuidado, aqueles que acham que não é o tempo deles ainda, que não estão preparados ou que não servem para isso ou que são feitos de outro jeito, cuidado, porque na realidade isso chama-se covardia. Obrigado então a todos.